Olá, caros casais, nos encontramos mais uma vez, agora para refletir o capítulo 5, que tem como tema Ele lhes deu. Dois objetivos nos são fundamentais. Primeiro, valorizar a doação de Jesus na Eucaristia. E segundo, deixar-se transformar para dar a própria vida. Nós seguimos o nosso caminho, o nosso itinerário. Por isso é bom, primeiramente, recordar as etapas ou os temas que nós já refletimos. Nós começamos perguntando-nos a que procurais, através de uma abordagem sobre a Eucaristia e, acima de tudo, como nós a compreendemos. No segundo capítulo, nós vimos o gesto de Jesus. Ele tomou, principalmente no contexto da Páscoa judaica e a Páscoa cristã, e como ele acolhe e recebe as nossas fraquezas. No capítulo 3, nós vimos o gesto de Jesus. Ele deu graças daquilo que ele tomou no capítulo anterior. Nós refletimos então sobre o sentido da bênção, a Eucaristia como fonte de bênção. No quarto capítulo, ele partiu o pão. Refletimos sobre o significado do partir, permanecendo, de modo particular, Jesus na Eucaristia, na sua integridade. Refletimos também sobre o sentido da unidade, passando também do pão das nossas fraquezas ao pão da bênção, ao pão da vida. Agora, então, nós chegamos a este quinto capítulo para perceber a sequência desses gestos de Jesus. Ele tomou, deu graças, partiu e deu a seus discípulos e, consequentemente, a nós. O capítulo 5, ele traz para nós uma proposta de construção do conceito de Deus e do modo como nós nos relacionamos com Ele. Um primeiro conceito de Deus é aquele Deus que vigia, aquele Deus que nos causa o medo, a insegurança. Por isso, a partir da proximidade que nós temos em Jesus encarnado, nós vamos construir a imagem de Deus, principalmente como expressão do amor e da misericórdia. E nesta proximidade, passando do medo à consciência, da nossa condição filial. E a Eucaristia será para nós este caminho de compreensão da identidade de Deus. Um Deus que tem algo para nos dar, ou seja, a vida será o maior presente que Deus nos oferece. Uma vida a partir de todo o sentido da obra da criação, e quando há um processo de ruptura causado pelo pecado, ele vai, então, apresentar o seu Filho único para que entregue totalmente, incondicionalmente a vida para que nós tenhamos vida. E isso nós vamos celebrar de modo particular na Eucaristia, ou seja, aquele rito, então a participação na celebração eucarística, na Santa Missa, deve nos ajudar a compreender isso. Nós fazemos memória de um gesto de doação da vida. O Cristo doa a sua vida para que nós, então, pudéssemos voltar ao relacionamento com Deus e, consequentemente, ter também a vida. Por isso, no resgate do contexto terreno e a partir também desta doação, a certeza da vida eterna, a vida plena em Deus. A Eucaristia, eu diria que é uma escola de doação ou da doação, ou seja, um caminho
para o desenvolvimento de nossa fé. Então, nós não vamos ali para um momento de um espetáculo, para um momento mágico, mas nós vamos celebrar o memorial da paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este movimento, memorial, de recordação e de atualização do quê? Dessa entrega, dessa vida, um Jesus que se entrega por cada um de nós. Por isso, a vida de Jesus, ou seja, o seu ministério, é uma expressão de uma entrega total. No encontro com os necessitados, no encontro com as necessidades da vida daquelas pessoas, mas de modo particular, quando tudo isso se desenvolve a partir da última ceia como uma antecipação daquela entrega total no alto da cruz. Assim, caríssimos, o capítulo 5 quer ajudar-nos, de modo particular, a compreender dois verbos, o verbo dar e o verbo entregar, que a partir então do original grego vão significar a mesma coisa, ou seja, demonstram uma única ação, o doar-se e o entregar-se. Quando Cristo se doa, ele então se entrega totalmente para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Na experiência eucarística, a cada domingo, a cada encontro da comunidade, nós somos alimentados por este sentido de doação, por esta entrega que Cristo realiza. Então, a gente não pode olhar como um momento distante da nossa vida, aquele gesto ritual que se realiza no altar, mas, pelo contrário, uma proximidade. O que há daquele gesto de doação na vida de cada um de nós que nos propomos a este segmento, nos propomos ao discipulado e, consequentemente, à missão. Por isso, pela Eucaristia e na Eucaristia, nós somos educados ao gesto de doar-se. Então, pensar este verbo doar-se, integrar, entregar-se, no contexto da sua conjugalidade, no contexto da vida em equipe, no contexto da vida eclesial, ou seja, da vida de comunidade, uma doação que não acontece apenas para entre o casal, entre a equipe, mas uma doação também que se dá no contexto da vida da igreja, A que você tem se doado na vida de sua comunidade? Não nos basta apenas ir à missa, não nos basta apenas assumir uma função aqui ou lá, mas entender de fato que há um gesto do coração, que é algo de fato, uma doação, um tempo, um dom, uma virtude para o crescimento daquela comunidade. Por isso, na Eucaristia, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então, essa dinâmica dominical, essa dinâmica celebrativa, essa dinâmica memorial, de trazer tudo isso para esse grande gesto de Jesus. Ele lhes deu, ou seja, ele doou não só um pedaço do pão, não só um pouco do vinho, não só o seu corpo, não só o seu sangue, mas ele doa uma vida. E se todos os domingos nós vamos à missa para alimentar-se desse gesto de doação, como é que isso está acontecendo na nossa vida? O capítulo 5 traz para nós como texto bíblico João, capítulo 6, versículos 48 a 58. Nós sabemos então que todo o capítulo 6 é um capítulo dedicado à reflexão eucarística, e de modo particular esses versículos trazendo Jesus como eu sou o pão da vida, quem come deste pão viverá eternamente. E esta vivência não se dará apenas numa realidade depois do sentido da morte, mas trazendo esta presença testemunhal de Jesus no dia a dia de nossa vida.
seguindo as orientações propostas para a organização da reunião. Lembre sempre do gesto da partilha do pão, da coparticipação, trazendo aquilo que você assume como gestos para doar-se ao outro, ao seu cônjuge, à sua comunidade, à equipe, à igreja, aos pobres, aos necessitados. Lembrando, o nosso tema sempre tem uma característica missionária. Então, esse doar-se, esse ir ao encontro da necessidade do outro, deve ser assumida e entendida para nós como um gesto missionário, um gesto, acima de tudo, que nos coloca participantes, né, do discipulado, participantes da vida de Jesus. Procure fazer uma oração de louvor e de perdão, como propõe, né, no roteiro deste capítulo, e que na sua partilha você possa trazer as experiências de oração pessoal, ou seja, entender que cada ponto concreto de esforço não é um elemento isolado e que ele, no seu conjunto, constrói a sua espiritualidade, constrói o seu modo de oração. E isso que é que você deve partilhar. Como é o seu modo de oração e como o seu modo de oração pode ser uma expressão de doação e ajudar outros que estão nesse processo a também perceber que a oração nos leva e se transforma num gesto de doação. Ao refletir sobre o dever de sentar-se, pense como sua vida é, então, este gesto de doação, uma expressão da vontade de Deus. Por fim, caríssimos, reflita este tema também pensando de que modo, então, você se lembre de pessoas que foram doação para você e que, a partir do exemplo delas, você se torna também uma doação para tantos outros. Quero desejar, então, que este 5º capítulo traga para você esse sentido, né, de um doar-se como atitude missionária. Eucaristia, fonte de missão. Qual é o seu ambiente missionário? Qual é o seu ambiente de discipulado? Qual é o seu ambiente, acima de tudo, de celebração desta relação com o Senhor? E como nesse ambiente, nesse espaço, você está cumprindo a sua missão como um gesto de doação. Deus lhe abençoe e fique em paz.